Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais uma aula de amigurumi aqui do canal Amiguchos Crochê. Eu sou a Cris e neste passo a passo você irá aprender a tecer este cachorrinho super fofo em amigurumi para usar como um chaveiro ou como desejar. Com apenas 9,5 cm de pura fofura, este cachorrinho de crochê é ótimo para lembrancinhas, móveis e porta-maternidade. E você ainda pode personalizar das cores que desejar e, se utilizar um simples lacinho de crochê, poderá transformar em uma linda cachorrinha. Uma peça rápida, fácil de fazer e encantadora. E como de costume, todo o material utilizado na aula vai estar aqui na descrição do vídeo. Prontas para mais uma aula? Vamos iniciar o nosso cachorrinho pelos braços, pois será necessário depois na hora de tecer o corpinho. Então vamos iniciar com um anel mágico. Vamos prender este anel com um ponto e agora seguir com 6 pontos baixos dentro do anel. Vamos fechar o anel. Vou colocar aqui o meu marcador de início de carreiras. E a segunda carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Então, eu já vou prendendo também ali o fio que ficou atrás ali de sobra do anel. Vamos fazer aqui um aumento no primeiro ponto. E no próximo ponto, um ponto baixo. E segue repetindo até o final da carreira. Um aumento, 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. E no ponto seguinte, um ponto baixo. Mais uma vez, um aumento e um ponto baixo. Vamos finalizar esta carreira com 9 pontos. As carreiras de número 3 e 4 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 9 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui as duas carreiras e já retorno com elas prontas. Aqui já finalizei, então, a carreira de número 4. E agora a carreira de número 5, vamos iniciar as diminuições. Vamos pegar as alcinhas da frente dos 2 pontos seguintes, laçar o fio e arrematar com ponto baixo. E no ponto seguinte, um ponto baixo. Então, toda esta carreira será de uma diminuição e um ponto baixo, até o final da carreira, totalizando 6 pontos. Mais uma vez, uma diminuição e um ponto baixo. Prontinho, vamos finalizar agora com um ponto baixíssimo no próximo ponto. Puxo o fio e vamos cortar esse fio, não precisa deixar o fio longo. Vamos cortar ele. E aqui finalizamos então o primeiro braço. Puxa bem o fio e aqui vamos tirar o marcador. Agora precisamos colocar o enchimento. É bem pouco enchimento, só para dar o volume necessário. Vou colocar aqui então um pouquinho de enchimento. Então temos o primeiro bracinho pronto. E agora é só voltar o vídeo no início do braço e fazer o outro igual. Bracinhos prontos, vamos deixar reservado para depois. Agora vamos dar início então às pernas. Das pernas até a cabeça não teremos costuras, então vamos iniciar com a perna com um anel mágico, prendendo esse anel com pontinho e dentro desse anel 6 pontos baixos. Fecho o anel. A nossa segunda carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. E já vai prendendo o fio que ficou de sobra do anel lá atrás. Então, aqui um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 9 pontos.
As carreiras de número 3 e 4 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 9 pontos para cada uma delas. Eu vou fazendo aqui as duas carreiras e já retorno. Fiz aqui a quarta carreira e agora podemos finalizar a primeira perna com um ponto baixíssimo. E vamos cortar o fio deixando ele longo para a costura, porque a única costura que teremos aqui no corpinho será essa que ficará entre as pernas. Certo? Vou tirar aqui o marcador. E agora é só voltar o vídeo aqui no início dessa parte da perna, fazer a outra igual, porém não cortar o fio. Fiz aqui a segunda perninha, vou finalizar ela também com um ponto baixíssimo. Pronto. E agora vou tirar meu marcador, mas vamos continuar a partir daqui. Vamos unir as duas pernas, pegando aqui no último ponto, no baixíssimo ali, né? E a carreira de número 5 será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo até o final. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto, que é o meu aumento. Prendo ali o fio atrás dos pontos, só nesses primeiros pontos, e agora já posso puxar bem o fio e deixar ele solto ali atrás. Aqui no primeiro pontinho do aumento, eu vou colocar o meu marcador, pois aqui será o início da carreira número 5, então. Agora, vamos seguir, então, com 2 pontos baixos. Já fiz o meu aumento, né? E agora, 2 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo e 2 pontos baixos. E vamos seguir repetindo um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, né? 2 pontos baixos juntos, e agora um ponto baixo e 2 pontos baixos. Nesta perna, temos que fazer mais uma repetição, um aumento, 2 pontos baixos juntos, e agora 2 pontos baixos. Um ponto baixo, e no ponto seguinte, o segundo ponto baixo. Pronto. E agora nós vamos seguir aqui na outra perna. Vamos pegar o primeiro pontinho, né? Cuida ali o ponto onde tá saindo o fio. E a partir daqui, um aumento e 2 pontos baixos. Um e 2. E vamos repetir mais 2 vezes até chegar no final da carreira. Um aumento e 2 pontos baixos. Vamos finalizar esta carreira com 24 pontos, que será a união, né, das duas pernas de 12 pontos. Então, teremos um total de 24 pontos. Pronto. E agora nós vamos fazer uma pausa para fazer a costura aqui entre as pernas. Lembram do fio que ficou lá da primeira perna? Nós vamos utilizar ele agora para costurar aqui o furo que ficou entre as pernas. Então, com a agulha, nós vamos dar aqui uns 2 pontinhos aqui, prendendo, né, as duas perninhas ali na parte do meio, onde ficou o furo. Aqui eu vou fazer mais um pontinho. E aí é só verificar aqui, ó, tá bem fechadinho, então já podemos encerrar. Não dá nem para dizer que foi uma costura, né? Foi só 2 pontinhos para fechar. Agora aqui eu vou pegar um pontinho e vou dar um nó. Dou uma laçada ali com o fio na agulha e dou o nozinho, já posso cortar esse fio. E já podemos então seguir com o corpinho. Aqui está bem certinha já as perninhas. A partir daqui então já inicia o corpo. Vou colocar o marcador e vou iniciar então a próxima carreira. As carreiras de número 6 até a número 10 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 24 pontos para cada uma das carreiras.
serão 5 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou fazendo elas aqui e já retorno. Cheguei aqui no final da carreira de número 10. E a nossa próxima carreira de número 11, já vamos iniciar as diminuições. Então, será uma carreira de uma diminuição e 2 pontos baixos. Vamos pegar as alcinhas da frente dos 2 pontos seguintes, laça o fio e arremata aqui com um ponto baixo. E agora, um ponto baixo e o segundo ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Carreira de número 12 será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Na nossa próxima carreira, nós já vamos juntar aqui os braços ao corpo. Então, nós vamos iniciar a carreira número 13 com 4 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E agora vamos pegar um dos braços, vamos fechar o braço já na hora que for unir ali ao corpo. Então, a gente vai pegar ele assim, ó, unindo os pontos da frente e os de trás, junto com os pontos do corpo. Então, primeiro eu vou inserir a agulha aqui no bracinho, pegando os pontos da frente e o de trás aqui juntos, e já vou inserir a agulha no próximo ponto do corpinho. Ó, aqui no próximo pontinho, eu vou inserir a minha agulha. Laço o fio lá atrás, trazendo aqui por entre todos os pontos. E finalizo com o meu ponto baixo. E agora, novamente, vou inserir a agulha nos pontos da frente e os de trás ali do bracinho, e pegar no próximo ponto do corpinho. Laço o fio lá atrás, passo ele pelos pontos, laço o fio novamente e arremato ali o ponto baixo. E agora o último ponto, vou pegar também aqui no ponto do bracinho, e aqui no último a gente pega só um dos pontos, ó, desta forma, bem no cantinho dele, ó, porque sempre fica um pontinho ali sozinho mesmo. E aqui nós vamos pegar o próximo ponto do corpinho, laço o fio lá atrás, passo ali por dentro dos pontos, laço o fio novamente e arremato com um ponto baixo. Puxa bem o fio lá atrás, e aqui a gente já uniu então o primeiro braço. Vamos seguir agora com 6 pontos baixos, que aqui é a parte da frente do corpinho. Um para cada ponto. Um ponto baixo, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. E agora vamos pegar aqui o outro bracinho e vamos fazer a mesma coisa. Vamos fechar ele aqui, né? E vamos sempre pegar os pontos da frente e os de trás juntos. E também o ponto ali do corpinho. Da mesma forma, peguei 2 pontos ali, o da frente e o de trás, e agora vou pegar no próximo ponto do corpinho. Insiro a agulha, laço o fio, passo ali por entre os pontos, laço o fio novamente, arrematando com ponto baixo. E segue fazendo mais 2 pontos baixos assim, desta forma. Pego os pontos da frente e os de trás do bracinho, o ponto do corpinho e arremato o ponto baixo. E agora, mais uma vez, aqui também a gente vai pegar o último pontinho, bem no cantinho dele, ó. Pego agora o ponto do corpinho, laço o fio, vou só puxar esse fio aqui para ficar embaixo ali do meu ponto, para prender ele. Então, puxa sempre o fio ali no último ponto. Laço o fio lá atrás e arremato o ponto. Prontinho. E agora vamos seguir até o final da carreira com mais 2 pontinhos baixos. Um ponto baixo e 2 pontos baixos, finalizando então a carreira com 18 pontos. E aqui está então o corpinho já com os bracinhos. Esta é uma forma boa de não ter que fazer costura dos braços, pode ser aplicado em outros amigurumis. E agora vamos preencher com o enchimento. Vamos colocar o enchimento nas perninhas primeiro, né? E aqui eu vou usar
a própria agulha, ó, o cabo da agulha, porque dá bem certinho ali na perna. Preenche bem ela. E depois eu vou fazer o mesmo na outra perna. E só depois que elas estiverem bem preenchidas é que eu sigo com o corpinho, preenchendo ele. Ó, já tá bem bonitinho, agora é só preencher aqui o corpinho. E depois, conforme a gente for fazendo as outras carreiras, a gente preenche mais o corpo. Já vai preenchendo e moldando a peça. E a partir daqui nós já vamos iniciar a cabeça. Então a carreira de número 14, nós vamos trabalhar somente as alças da frente de cada um dos pontos e será uma carreira somente de aumentos. Então nós vamos fazer 2 pontos baixos para cada ponto, sempre pegando na alcinha da frente de cada um dos pontos, até chegar no final da carreira. Vamos finalizar esta carreira com 36 pontos. Vamos dobrar o número de pontos. Então é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto até o final da carreira e vai ficando assim, ó. Cheguei aqui no final da carreira e vamos então para a carreira de número 15, que será de um aumento e 5 pontos baixos. Um aumento, um, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 42 pontos. Aqui então, já temos a base da nossa cabecinha, ó. Aqui é a largura da cabeça. Então, a partir daqui, nós temos que só subir as carreiras de ponto sobre ponto. Então, as carreiras de número 16 até a número 23 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 42 pontos para cada uma delas. Eu vou fazendo aqui essas 8 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 23 e aqui já está ganhando forma a cabecinha, né? A carreira de número 24 será de uma diminuição e 5 pontos baixos. Então, aqui uma diminuição e agora 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. Agora eu só vou tirar aqui um marcador, porque está ficando curto, e colocar a partir daqui. As carreiras de número 25 e 26 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos até o final da carreira, totalizando 36 pontos para cada uma delas. Eu vou fazendo aqui as 2 carreiras e já retorno. E agora temos que fazer uma pausa para a colocação dos olhos. Vamos contar aqui até as carreiras de número 21 e 22. Você pode contar desde lá do pé ou pegar a primeira carreira aqui da cabeça, ó, a de número 14, e subir até a carreira de número 21 e 22. Entre a carreira 21 e 22 é que nós vamos abrir aqui, então, o espaço para a colocação do olhinho. Cuidar o alinhamento com a perninha lá embaixo, para que fique bem certinho. A carreira de número 14, que é aquela que inicia a cabeça, é bem fácil de localizar porque ela é aquela que tem somente aumentos, foi a carreira só de aumentos. Então, sempre verifica antes de iniciar a colocação do olhinho se está na posição correta. Aqui eu vou estar utilizando olhos de 10 milímetros, ou 1 centímetro, né? E aqui estão as travas de segurança. Então, vamos colocar aqui o primeiro olho. E agora, entre os olhos, tem que ter uma distância de 5 pontos entre eles após colocados. Então, aqui temos 2, 3, 4, 5. Pulo mais um, e depois aqui entre o sexto e o sétimo ponto é que eu vou inserir. Confirmar aqui a carreira se está certinha. E assim, dessa forma,
Agora, entre os olhos, nós vamos ter 5 pontos entre eles. Eu coloco um ponto a mais, né, porque tem a borda do olho. Vou colocar aqui a trava de segurança. Pronto. Já coloquei aqui as 2 travinhas. E aqui está certinho, então, os olhos. Vamos seguir para as próximas carreiras. A carreira de número 27 será de uma diminuição e 4 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo até o final da carreira. Uma diminuição e 4 pontos baixos até o final, totalizando 30 pontos. A carreira de número 28 será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Fiz a diminuição, agora 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. E agora vamos fazer uma pausa para a colocação do enchimento nesta parte aqui do pescocinho, para encher bem, e depois subir na cabecinha. Então vamos preencher bem o pescoço para que ele fique firme, e depois segue preenchendo e moldando a parte da cabeça. Conforme a gente for fechando as carreiras, a gente vai colocando mais enchimento também. A carreira de número 29 será de uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Mais uma pausa para a colocação do enchimento. Preenchendo bem agora a cabeça, né? Moldando ela para que fique bem redondinha. Aqui está a cabeça já bem redondinha. Vamos seguir para a carreira de número 30, que será de uma diminuição e 1 ponto baixo. Fiz uma diminuição, agora 1 ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição e 1 ponto baixo, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Mais um pouquinho de enchimento. Enquanto estiver entrando o enchimento facilmente, é porque precisa colocar mais. Só cuidar para não abrir os pontos. Aqui já estamos então na última carreira, que será a número 31, somente de diminuições. Vamos pegar as alcinhas da frente dos 2 pontos seguintes e arrematar com pontos baixos, por toda a carreira. Sempre pegando as alcinhas, né, de 2 pontos e arrematando com pontos baixos. Então é uma carreira somente de diminuições, e nós vamos finalizar esta carreira com apenas 6 pontos. Vamos fazer aqui a última diminuição. Então foram 6 diminuições e restaram somente 6 pontos. Puxo o fio. E agora nós vamos cortar esse fio deixando ele longo, já posso tirar ali o marcador. Deixa longo para o arremate final. Puxa aqui o fio. E agora vamos preencher essa parte de cima aqui da cabeça. Vou preencher bem aqui, para poder finalizar. Agora, com a agulha, nós vamos arrematar, pegando somente as alças da frente de cada um dos pontos que restaram e passando o fio. Sempre pegando a alcinha da frente de cada um dos pontos. E desta forma, nós vamos estar aqui formando um anel mágico invertido, que a gente chama, para poder fazer o fechamento e o arremate ficar com um acabamento perfeito. Então, sempre pegamos as alcinhas da frente de cada um dos 6 pontos. Agora é só puxar o fio e fechou aqui esse anelzinho que se formou. Vamos pegar um pontinho aqui do lado, passar o fio na agulha, aqui por cima da agulha, e dar um nó.
Agora vamos inserir a agulha bem no centro desse anel que se formou, atravessando aqui por dentro da cabeça, e eu vou dar aqui também um nozinho que eu chamo de nó de segurança, só para esse fio não se mover depois. Então, assim, agora podemos esconder aqui o nó, puxando o fio, e aí é só cortar. Então, agora é só ajeitar com a ponta da agulha e ir moldando a cabecinha também com a ponta da agulha para que fique com ela bem direitinha. E está pronto então a cabeça com o corpinho já e os bracinhos. Agora nós vamos tecer o focinho. Peguei aqui um fio de outra cor, uma cor mais clara, e vamos então fazer um anel mágico, prender esse anel com um pontinho, e dentro desse anel vamos fazer 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel e seguir com a segunda carreira, que será somente de aumentos. E já vamos prendendo o fio que ficou de sobra do anel ali atrás, juntamente com os pontos. Então é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo até o final da carreira. Fiz um aumento e agora um ponto baixo. E segue repetindo. Um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número 4 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Esta, então, foi a última carreira do focinho. Agora vou tirar aqui o marcador e mostrar para vocês que se a gente verificar cada lado aqui do anel mágico, ó, onde está a agulha, este lado aqui nós temos 4 carreiras, aqui no meio ficam apenas 3 carreiras, e aqui mais para o ladinho nós temos 4 carreiras novamente. Sempre fica essa diferencinha aqui, que nós vamos agora preencher com mais 3 pontos baixos. Um para cada ponto. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos. Isto ocorre sempre aqui na emenda onde fica o início das carreiras. Então, vamos agora deixar um fio longo para a costura depois. Vou puxar esse fio. E agora nós vamos finalizar aqui com um arremate que simula um ponto, para ficar um acabamento perfeito depois no focinho. Então, eu vou pular um pontinho aqui, esse ponto seguinte, e vou pegar a partir do segundo ponto de trás para frente, inserindo a agulha, laço o fio e trago ele aqui para trás. Agora eu passo esse fio por cima dos pontos e aqui onde a gente está saindo com o último ponto ali, com o fio, né? Eu vou inserir a agulha também de trás para frente na alcinha de trás desse ponto, laço o fio e puxo ele lá para trás. Agora é só puxar esse fio até fechar bem ali o pontinho e temos aqui um acabamento perfeito. Então já podemos inserir a fuça do nosso cachorrinho aqui. Vou cortar esse fio aqui antes, que ficou de sobra lá do anel. E agora sim nós vamos inserir o focinho de plástico aqui nesse local. Então vamos posicionar esse fio para baixo. E agora eu vou abrir o meu ponto aqui, ó, entre a primeira e a segunda carreira, bem acima do anel mágico e bem no centro aqui dessa parte do focinho, né? Então vamos abrir bem o ponto, porque o focinho ele é um pouquinho mais grosso do que o olho, pelo menos esse meu aqui. Vou abrir bem aqui. Aqui eu tenho uma fuça de 1 centímetro, certo? E ele tem também a trava de segurança. Vou inserir então onde eu já abri aqui o ponto, pressionando bem aqui o focinho, né, para que ele fique bem certinho ali, ó, bem rente ao tecido, né, ao crochê. E agora sim vou colocar a trava. Verifica a posição, né, se está alinhado ali com a ponta dele para baixo.
Estica bem o tecido e aperta bem. Para que esse pino não me atrapalhe, eu vou fazer uma proteção extra que eu tenho um vídeo ensinando e eu vou deixar aqui em cima no card. Aqui está então o pino já prontinho, certo? Dessa forma não vai atrapalhar no eu colocar esse focinho na cabeça depois do cachorrinho, senão ele vai ficar muito grande o pino atrás e vai acabar atrapalhando e deixando ele feio. E agora vamos bordar a boquinha. Para fazer o bordado da boca, eu vou estar utilizando aqui um fio bem fino, que é o fio Clea Mil, e eu vou usar ele duplo na agulha para facilitar e para ficar mais bonitinho, um pouquinho mais grosso. Se você estiver aí com um fio Anne preto, também pode ser, tá? Daí não precisa deixar ele duplo na agulha, pode ser de forma simples mesmo. Então vamos primeiro localizar aqui a posição certinha, onde a gente vai iniciar o bordado da boca. Vou prender o fio lá atrás, nesse caso aqui, com o dedo, para ficar bem esticadinho ali. E agora vamos fazer o formato da boquinha, que tem que subir aqui bem no meio, abaixo ali da ponta do focinho, e depois volta aqui e faz na mesma posição que do outro lado. Aqui a gente vai inserir a agulha deste outro lado também. Só temos que fazer o formato direitinho da boca, né? E verificar para não ficar torto ou muito grande. Cuidar aqui, ó, a quantidade de pontos e carreiras para cada lado, para que fique bem posicionado. Vou inserir agora a agulha aqui bem aqui do lado, saindo bem no centro abaixo ali do focinho, ó. E aí eu vou puxar o fio e agora eu tenho que fazer o formato da boca já puxando esse fio aqui para cima. E aí nós vamos prender aqui essa parte e depois dar uns pontinhos ali embaixo na boca, um de cada lado, para fazer o formato dela ficar bem bonitinho. Agora eu tenho que puxar esse fio aqui, ó, até bem na pontinha ali do nosso focinho. Eu vou inserir a agulha ali bem abaixo do focinho, que vai dar ali no anel mágico mesmo. Puxo o fio e agora ajeita a boca. E aí vamos ajeitando para fazer ela ficar mais bonitinha, deixar mais arredondadinha, fazendo o formato certinho. E depois que estiver na posição certa, aí nós temos que dar uns pontinhos para prender a boca no lugar, para que ela não se mova. Então eu vou inserir a minha agulha aqui embaixo agora. Vou passar a agulha por baixo ali do fio da boca para prender ela. E agora eu insiro a minha agulha no mesmo ponto aqui, ó. Certo? Puxo o fio, prendo ali aquele lado da boca. E agora eu vou inserir a minha agulha do outro lado da boquinha e fazer o mesmo. Dar um pontinho ali prendendo a boquinha. E agora eu vou inserir a minha agulha aqui saindo lá atrás, verifica e ajeita a boquinha agora para ficar bem bonitinha, antes de finalizar com um nó na parte de trás. Então é só dar uma ajeitadinha e ir puxando o fio para fixar bem ali a boca no local. E agora vamos dar um nó aqui atrás, para prender esses fios. E já podemos cortar o fio. Então agora sim o nosso focinho está prontinho. Depois é só costurar. Antes da costura do focinho, com o mesmo fio aqui que eu utilizei no corpinho e na cabeça, eu vou inserir aqui esse fio por trás da cabeça,
saindo bem rente ao olho, na parte de cima ali do olho, bem no cantinho, assim, desta forma. Vou puxar esse fio, puxa lá atrás um pouquinho, né, deixa uma sobra lá atrás e segura com a mão. Prende ali com o dedo para não se soltar. Passo o fio agora pela lateral externa do olho, passando o fio por baixo desse olho. E agora eu vou inserir a minha agulha atravessando aqui para o outro lado, saindo na mesma posição do outro olho. Puxo ali o fio. E agora eu vou fazer o mesmo aqui desse outro lado, ó. Vou passar o fio por baixo da lateral externa aqui do olho. E vou inserir a minha agulha bem aqui em cima. Vou sair com ela novamente na mesma posição do outro lado. E vou dando umas puxadinhas no fio para já ir moldando o rostinho do nosso cachorrinho. E agora eu vou passar esse fio na parte interna do olho também, ó, por baixo ali do olho. Vou inserir novamente aqui a minha agulha saindo lá em cima, ó, bem no cantinho, bem rente do olho. Puxo de novo o fio, moldando ali o rostinho e passo também aqui por baixo da parte interna ali do olho. E agora sim eu vou inserir essa minha agulha saindo lá onde a gente iniciou com o fio, para poder dar um nó e prender esse fio. Mas antes de dar o nó, vamos puxar as duas pontas do fio, moldando o rostinho no formato que a gente quer, deixando ele mais bonitinho. Não puxa demais também, né, para não aproximar muito os olhos. Então verifica aí a posição que vai ficar melhor ali dos olhos e vai ajeitando o enchimento por dentro da cabeça, fazendo o formato do rosto. Certo? E aí, quando estiver ok, vamos dar o nó lá atrás. Ó, aqui para mim já está ótimo. Vou dar um nó então, prendendo o fio. E agora eu vou só cortar aqui para alinhar as duas pontas. E com a agulha eu vou puxar esse fio até esconder o nó, atravessando aqui por dentro da cabeça. Puxa bem e prontinho. Agora é só cortar os fios e ajeitar. E aqui está então a cabecinha. Vamos agora posicionar o nosso focinho desta forma, alinhando bem ali, né, certinho o focinho, e vamos costurar ele agora então na cabeça. Aqui cuidar o alinhamento, né, bem no centro ali dos olhos. E aqui a gente vai iniciar então a nossa costura pela parte de baixo, pegando aqui por entre os pontos da cabeça, ó, 2 carreiras acima ali de onde emenda o corpo com a cabeça, né? E vamos pegando os pontos da cabecinha e passando o fio por cima do ponto, pegando também o ponto aqui da última carreira do focinho. E assim a gente vai seguir fazendo a costura. Eu sempre insiro a agulha na cabeça, no mesmo ponto onde eu saí com a agulha. Aqui, ó, vou pegar e vou inserir a agulha no mesmo pontinho, saindo do lado. Puxa bem. E para que o focinho não fique se movendo, nós podemos, com o auxílio aqui de alfinetes, prender o focinho já no local exato, e aí facilita, né, na hora da gente fazer a costura, para que não se mova e não fique torto depois. Vamos já colocar aqui todos os alfinetes, nos lados aqui também, né, abaixo dos olhos. E assim depois a gente só continua com a costura e vai tirando os alfinetes conforme a gente for costurando.
E é só seguir então com a costura. Ó, peguei aqui, passo o fio por cima do ponto. Agora eu vou inserir a agulha no mesmo ponto que eu saí com a agulha, saindo do ponto do lado e já vou subir uma carreira. E assim a gente vai subindo agora. E aí é só seguir costurando, fazendo todo o contorno. Já estou aqui bem próximo aos olhos, ó, aí a gente vai fazer a costura bem rente ali ao olho, no ponto mais próximo. E aqui nós estamos chegando na carreira limite entre os olhos, que a gente pode chegar, para não subir muito esse focinho. Então esta aqui é a carreira limite da parte de cima, ó, nesta carreira aqui, certo? E é só seguir em linha reta agora a costura até chegar do outro lado ali e fazer a mesma costura próximo ao olho e seguir contornando. Aqui, antes de fechar totalmente, nós vamos ter que inserir o enchimento. Até agora nós não temos enchimento, né? Então vamos colocar aqui um pouco de enchimento nesse focinho. Não coloca demais, porque senão ele fica feio. Vamos colocar só o suficiente para preencher ali e dar o formato. Aqui eu já estou chegando no final da nossa costura. Vamos cuidar se está ficando alinhadinho, né? Antes de finalizar. E agora, vou pegar aqui o último ponto. E temos que finalizar com um nó. Então, eu pego aqui um pontinho e passo o fio por cima da agulha para dar o nó. E agora vamos esconder esse nó puxando o fio por dentro aqui da cabecinha. Pronto. Com a ponta da agulha vai ajeitando o enchimento por dentro. E agora é só cortar o fio. Vai ajeitando o enchimento por dentro com a ponta da agulha. E vamos agora então tecer as orelhas. Aqui eu peguei o fio mais escuro. E vamos iniciar também com um anel mágico, prendendo esse anel com pontinho e fazendo 6 pontos baixos dentro do anel. A segunda carreira será somente de aumentos, 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Carreira de número 3 será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 4 será de um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira. Um aumento, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 16 pontos. Carreiras de número 5 até a número 9 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 16 pontos para cada uma delas. Eu vou fazendo aqui as 5 carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei então aqui a carreira de número 9 e a nossa orelha já está ganhando forma. Agora a carreira de número 10 será de uma diminuição e 2 pontos baixos. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 12 pontos. As carreiras de número 11 e 12 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos,
até o final da carreira, totalizando 12 pontos para cada uma delas. Eu vou fazendo as 2 carreiras e já retorno. E agora, já chegamos aqui no final, então, da orelhinha. Vamos finalizar com um ponto baixíssimo e deixar um fio longo para a costura depois. Corto o fio e vamos puxar esse fio. E aqui temos uma orelha. Agora precisamos voltar o vídeo no início dessa parte da orelha e fazer a outra igual. E aqui estão as 2 orelhas prontinhas. E agora vamos para a costura das orelhas. Vamos posicionar as orelhas antes, verificando a melhor posição aqui na lateral da cabeça, cuidando a distância lá do anel mágico lá em cima, para que os 2 lados fiquem iguais. Eu vou usar aqui também alfinetes. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre a sexta e a sétima carreira, mais ou menos, eu vou marcar aqui a posição e cuidar o alinhamento aqui na lateral do corpinho. Vou só confirmar aqui antes a posição entre a sexta e a sétima carreira. Pronto. E agora temos que verificar a mesma posição para a outra orelha. Cuida aqui também a distância que ficou do olho, né? Para que os 2 lados fiquem iguais. E aqui na parte de cima também cuida a distância para ficar na mesma carreira. Mesmo alinhamento, ó, na mesma carreira. E assim vai ficar, então, a posição das orelhas. Agora podemos seguir com a costura. E agora, então, com a agulha, vou tirar aqui primeiro o alfinete para facilitar. Vamos começar a nossa costura, pegando aqui no ponto da cabecinha, cuidando, né, se o número de carreiras está correto. Pronto. Vou inserir agora a agulha na orelha, pegando os pontos da frente e os de trás juntos, para já ir fechando essa orelhinha. Ó, peguei os 2 lados juntos. Já posso tirar aqui o outro, porque é em linha reta que nós vamos fazer a nossa costura. Agora eu vou inserir a agulha aqui pegando novamente na orelha. E agora no corpinho, eu vou pegar aqui na cabecinha, eu insiro a agulha no mesmo ponto que eu saí com ela antes e passo para o ponto do lado. E assim a gente vai seguir por toda a costura. E sempre pegando os pontos da frente e os de trás juntos aqui na orelha. Para poder fechar essa orelhinha, né? E aí é só seguir costurando até o final ali dos pontos da orelha. Sempre cuidando a posição ali na frente, se está ficando certinho. Aqui já estou chegando no último ponto. E aí eu vou pegar aqui bem no cantinho do ponto, ó, da orelha. Já vou dar um nó aqui. Ficou uma pontinha ali na orelha que eu quero tirar, eu vou tirar com a própria costura. Eu vou pegar novamente ali,
Ó, só nas alcinhas do ponto. E vou dar mais um nó aqui para finalizar. Prontinho. Eu não quero que essa orelha fique assim aberta, mas eu não vou costurar. Depois eu vou usar cola para prender a orelhinha aqui, certo? Então aqui eu já vou finalizar a minha costura. Vou puxar bem e vou inserir aqui a minha agulha atravessando por dentro da cabeça. E agora é só cortar o fio. Se você quiser costurar, não corte o fio e faz uns pontinhos ali para prender a orelha. Eu vou colar depois para facilitar. E aqui é só fazer o mesmo do outro lado. Orelhas costuradas, depois a gente prende com a cola. Agora eu vou fazer aqui o bordado da sobrancelha, usando o mesmo fio, né, que eu usei ali para bordar a boca, só que agora eu vou usar ele simples. Vamos inserir já aqui no local, vou contar 1, 2 carreiras acima do olho. E aqui eu vou inserir a minha agulha, ó, cuidando aqui para ser bem no cantinho do olho, e vou subir uma carreira e passar aqui uns 2 a 3 pontinhos para o lado. Acho que 2 pontinhos já está bom. Puxo o fio. E aqui nós vamos dar um nó bem no cantinho ali da sobrancelha, prendendo bem. E agora com a agulha nós vamos puxar esse nó, puxar o fio até esconder o nó. Vou inserir a agulha bem ali no pontinho que eu iniciei ali com o fio e puxo esse fio até esconder o nó. Puxa bem. Pronto. Agora é só ajeitar aqui com a ponta da agulha e cortar o fio lá atrás. E podemos fazer o mesmo do outro lado, fazendo a outra sobrancelha, certo? Sobrancelhas prontas. Agora está faltando a gente fazer o rabinho do nosso cachorrinho. Então vamos posicionar aqui certinho a nossa agulha e eu vou estar utilizando aqui o mesmo fio que eu fiz a orelhinha. Então nós vamos inserir a agulha diretamente na posição onde a gente quer que fique o rabinho. Cuidando do alinhamento ali atrás para que fique bem centralizado, né, no corpo. Então eu vou inserir aqui a minha agulha, ó, umas 2 carreiras ali acima das pernas, laço o fio e prendo com um pontinho. Pronto. Deixa ali um fio de sobra no início, certo? E agora nós vamos subir 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos pular a primeira alça da corrente e a partir da segunda alça vamos seguir com pontos baixíssimos. Vamos fazer um ponto baixíssimo para cada ponto, até o total de 9 pontos baixíssimos. Então é só ir seguindo aqui com pontos baixíssimos até chegar lá próximo ao corpo. Pronto. Aquele último ponto ali foi o ponto que eu fiz para prender, né, o fio. E agora eu vou inserir a minha agulha aqui novamente no mesmo local no corpinho e vou arrematar com um ponto baixíssimo, finalizando então esta parte do rabinho. Vamos cortar o fio.
Puxa o fio agora e vamos prender os 2 fios com um nó. Puxando ali para a parte de baixo, né, do corpinho. Puxa ali para a parte de baixo do rabinho e agora prende com um nó duplo. E agora com a agulha, nós vamos puxar esses fios até esconder o nó. Puxa até esconder o nozinho. Pronto. E aqui está o rabinho prontinho. E agora é só cortar o fio. Agora vou utilizar aqui a cola de silicone líquida para colar as orelhas. Vou passar a cola aqui na parte da orelha, por baixo dela, bem no centro da orelha, para não aparecer a cola depois. E vou passar também aqui na parte da cabecinha, no local onde a gente vai colar essa orelha, dos 2 lados. E aí nós vamos ter que aguardar uns 3 minutinhos para essa cola dar uma secadinha, antes de fixar as orelhas no lugar. Vamos aguardar. Aqui já secou um pouquinho, então podemos já fixar a orelha no lugar. Vamos cuidar aqui para não espalhar muito essa cola, né, não sujar a peça. E vamos posicionar as orelhas no local e vamos segurar um pouquinho, né, até fixar bem aqui essa cola, antes de soltar totalmente. E se você for transformar o seu cachorrinho em uma cachorrinha, vamos então aqui fazer o lacinho. Este aqui é um fio Anne, bem fino, vamos fazer um anel mágico e tudo será dentro desse anel. Eu prendi o anel com um pontinho e agora eu subo 3 correntinhas. Vamos fazer um ponto alto, um meio ponto alto, arrematando todas as alcinhas de uma vez só, e um ponto alto novamente. E agora eu subo 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vamos fazer um ponto baixíssimo e vamos repetir tudo novamente. 3 correntinhas, um ponto alto e um meio ponto alto. Novamente, um ponto alto e subo 3 correntinhas. E agora um ponto baixíssimo para finalizar. Puxo o fio, vamos fechar aqui o anel, pegando esse fio aqui de trás, aperta bem, pega essa alcinha que ficou e passa aqui envolvendo o lacinho, bem no centro dele, e puxo o fio lá atrás, até fechar bem também. E agora nós vamos passar esse fio algumas vezes, quantas forem necessárias, para fazer o formato do laço aqui, a parte central do lacinho. Até ficar bem bonitinho. Aqui já está bom. Vamos prender atrás, então, com um nó. Vou cortar já aqui o fio. E vamos dar um nozinho duplo aqui atrás. Prende bem. E já podemos cortar aqui o fio. Deixando umas pontinhas, para não desmanchar o nó. E aqui está, então, o lacinho e ficou uma gracinha. E vamos para os detalhes finais. Agora vamos, então, costurar a parte do chaveirinho, né, na cabeça. Vou usar aqui o mesmo fio que eu usei na cabeça, no corpinho, para fazer a costura. Vou inserir aqui esse fio por trás da cabeça, saindo bem próximo ali do anel mágico,
na parte de cima da cabeça. Puxa lá o fio. Olha, o anel mágico eu vou fazer aqui um pontinho, prendendo com um nó este fio. Vou dar um nó duplo. Puxo o fio ali e puxo aquele fio que ficou de sobra lá onde a gente iniciou. E aqui eu vou inserir a minha agulha saindo um pouquinho mais à frente, uma carreira ali na frente do anel mágico. E aqui então eu vou costurar o chaveiro. Vou passar a minha agulha umas 2 ou 3 vezes aqui nesse elo da corrente. E aí eu vou passando aqui a agulha no mesmo pontinho da cabeça. Vou passar mais uma vez, e aí já podemos encerrar essa costura. Agora eu vou inserir aqui a minha agulha, ó, saindo um pontinho aqui pro lado, para dar um nó. E aí nós vamos inserir a agulha novamente, saindo ali mais para trás da cabeça. Ajeita ali a correntinha do chaveiro. Vou dar mais um nozinho aqui de segurança, para prender bem, né, antes de finalizar. E agora eu insiro a minha agulha saindo lá onde a gente iniciou com o fio. E aí a gente já pode cortar os fios. Prontinho, chaveiro pronto. Vamos para os detalhes aqui do rostinho. Com uma tinta de tecido, eu vou usar aqui uma cor castanha. É um castanho claro. Então nós vamos precisar também de um pincel e um papel. Aqui é um pincel com cerdas bem duras e arredondada. E aí nós vamos dar umas batidinhas aqui na tinta e usar esse papel guardanapo aqui só para tirar o excesso dessa tinta. Ele precisa estar só sujo, o nosso pincel. E aqui nós vamos dar leves batidinhas no rostinho, dos dois lados, fazendo um formato mais arredondado. E aqui está o nosso chaveiro de cachorrinho prontinho, e ficou a coisa mais fofa. Mas eu sou suspeita em falar, então já me conta aqui nos comentários o que você achou. E já me diz também se você achou fácil ou difícil fazer esse cachorrinho. Ah, e temos a nossa versão com lacinhos, uma linda cachorrinha em amigurumi, que também ficou uma gracinha. Qual você mais gostou? E não esqueça de marcar a Amiguchos nas redes sociais sempre que fizer amigurumis com as aulas aqui do canal. Adoro ver as peças feitas por vocês. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Não esqueça de curtir e compartilhar com as amigas. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula!